Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Karina Santos, sou advogada especialista na Lei Geral de Proteção de Dados e sou certificada como DPO e gerente de programas de privacidade. E eu sou a Mariana Risse, assim como a Kai, também sou advogada, especialista em proteção de dados e direito digital e atuo também na implementação de projetos de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados e como encarregada pelo tratamento, ou DPO. E hoje nós vamos responder uma pergunta que eu sei que vocês têm muita dúvida. Será que pequenas e médias empresas precisam se adequar ao LGPD? Será que elas precisam investir em segurança da informação? De cara, pessoal, a resposta é sim. Se você tinha alguma dúvida sobre isso, tá sanada a sua dúvida. A resposta é sim. Tamanho, nesse caso, não é documento. E a gente vai falar pra você por quê. Primeira coisa para vocês entenderem por que pequenas e médias empresas precisam investir em segurança da informação é porque vocês são um alvo fácil. Vocês, pelo porte, pela estrutura, pela forma como atuam, são muito atrativos para os hackers, para as pessoas mal intencionadas, para os golpistas que só estão esperando um deslize aí na sua empresa para cometer um golpe, uma fraude, para colocar a sua empresa em risco e colocar a sua reputação em descrédito. E falando, né, desse aumento de ataques cibernéticos em PMS, quais que foram os principais vetores iniciais de ataques? E aí, quando a gente tá falando de vetor inicial, o que provocou inicialmente, né? O que abriu a porta para que esse incidente acontecesse, esse incidente de segurança ou esse ataque cibernético? A primeira coisa, pessoal, são senhas fracas. Por incrível que pareça, aquela regra básica de você não usar a mesma senha em vários serviços diferentes, ou de você não usar senhas muito óbvias, tipo o seu nome, o seu sobrenome, o nome do seu cachorro e a sua data de nascimento. Isso, por mais tosco que pareça, é um dos maiores vetores de ataque que a gente tem. Então, o que um criminoso faz, né? A gente sabe hoje que tem muitas listas que circulam na Dark Web, e são listas de nome, CPF e senha que vazou. E não necessariamente vazou da sua empresa, mas vazou de uma empresa, por exemplo, uma loja de sapato que você uma vez comprou um sapato online, ou, sei lá, numa loja que você comprou alguma coisa pro seu cachorro e fez ali o seu cadastro e colocou a mesma senha que você usa no sistema de trabalho, porque é a senha que você usa pra tudo. Vaza isso e a pessoa vai lá rapidinho, vai no seu LinkedIn, descobre a sua posição, o cargo que você trabalha e fala, beleza, então o e-mail corporativo dessa pessoa é esse, vou tentar acessar usando a senha que vazou lá da loja de coisa para cachorro, ou lá da loja de sapato que essa pessoa fez uma compra. E aí, às vezes, dá certo, e a pessoa vai indo por tentativa, né? O criminoso vai indo por tentativa, muitas vezes ele consegue dessa forma. Então, vetor inicial, senhas fracas ou a mesma senha em vários serviços. Segundo ponto, que é muito relevante, é a falta de conscientização das equipes. O que acontece, e é natural que aconteça dentro de estruturas menores? A gente tem o mesmo colaborador atuando em mais de uma área, então com vários chapéus. E tudo bem, é assim mesmo que as empresas começam, tá tudo bem, isso é normal, não é a sua empresa, é a empresa de todo mundo. Só que isso faz com que as pessoas tenham menos tempo e menos consciência da importância de treinar as equipes, tá? E isso faz com que, por exemplo, você não saiba que é um baita risco você usar a mesma senha em vários serviços. Ou isso faz com que você não saiba ou não seja treinado para identificar um e-mail malicioso quando você receber um. Porque isso é uma questão de tempo. Se você não recebeu ainda, você vai receber. Ou no seu e-mail pessoal, ou no seu e-mail corporativo. Isso é muito comum, tá? Então, primeiro, senhas fracas ou a mesma senha em tudo. Segundo, falta de treinamento. E por último, mas não menos importante, o uso de Wi-Fis públicas, né? A gente sabe que hoje tem muitas empresas pequenas que trabalham, por exemplo, de cafés, ou você tem colaborador que trabalha de casa, e esse colaborador sai para trabalhar, tudo bem, posso trabalhar da minha casa, eu vou ali num café só para mudar um pouco de ambiente, enfim. Ou tô indo viajar e vou aproveitar esse tempo que eu tô tomando um chá de cadeira aqui no aeroporto para dar uma trabalhadinha. Esse tipo de rede pública é como se você estivesse falando num alto-falante. Elas não são redes protegidas, então as comunicações, elas são facilmente interceptadas por agentes maliciosos que também estejam conectados naquela rede. Então isso também acontece nas redes, muito nas estruturas um pouco menores, porque já não tem necessariamente um departamento de TI interno, ou tem uma pessoa só que cuida meio que de TI, mas não é uma pessoa exatamente responsável por aquele setor. E isso cria uma superfície de risco muito grande para você que está ali trocando e-mails de trabalho a partir de uma rede pública, tá? Então, esses são
os 3 principais vetores iniciais que a gente identifica em pequenas e médias empresas. E a exposição a essas vulnerabilidades que a Mariana listou aqui pode gerar impactos seríssimos para o seu negócio. O primeiro deles, que acho que muitas vezes os pequenos empresários eles não se atentam, é a possibilidade de paralisação da sua operação. Quando a gente fala de paralisação da operação, lá na LGPD, ela pode ser uma das sanções aplicadas por tratar dados em desconformidade com a lei, e ela também pode ser um reflexo de um incidente de segurança. Imagina comigo esse cenário em que o seu colaborador está lá trabalhando nesse café, que ele está lá usando um Wi-Fi público e que de repente uma pessoa mal intencionada atravessa essa rede e toma conta ali de todo aquele computador, começa a entrar em todos os sistemas e acessar todas as informações. O fato desse incidente ter acontecido pode paralisar a sua operação e você não conseguir mais se comunicar com seus clientes, realizar pagamentos, você simplesmente vai ficar de mãos atadas, porque o controle está na mão desse hacker. Então, cuidado, investir em segurança da informação não é uma questão apenas de custo ou de reputação, ainda que elas sejam muito relevantes, mas também de você manter o seu negócio operante e funcionando. E por falar em custo e em reputação, a gente sabe que as multas, elas pesam no nosso bolso. Mas além das multas, os incidentes de segurança, eles também estão relacionados a resgates que esses hackers podem solicitar. Então, nesse exemplo que eu acabei de dar para vocês, é muito comum que esse hacker que invadiu esse computador, que invadiu esse sistema, para ele te devolver o acesso para você recuperar o controle da sua operação, ele te peça algum pagamento, algum resgate em dinheiro. E geralmente esses valores são altíssimos, são quase que inegociáveis também. Então, a primeira coisa que eu te digo é: se você estiver nessa situação, não negocie sozinho em hipótese alguma. E se estiver nessa situação, chama um profissional, um especialista para te ajudar a fazer o gerenciamento desse risco que acabou de acontecer e depois dessa vulnerabilidade para que ele não volte a acontecer novamente. E reputação é aquilo, reputação é o que mantém as suas portas abertas. Reputação é o que traz a confiança do seu cliente todos os dias para que ele confie no serviço que você está prestando, no produto que você vende. Segurança da informação é um fator que está diretamente relacionado à confiança do seu cliente. Se você passa por esse tipo de situação, ele vai deixar de confiar em você. Vai romper essa conexão que vocês têm, essa relação de confiança. Então, cuidado, porque os impactos podem ser altíssimos e muitas vezes irreversíveis. E aí, pessoal, a gente sabe que, lógico que em estruturas menores a gente tem um orçamento um pouco mais limitado. Mas não é por isso que você não tem algumas medidas práticas que você pode implementar, mesmo considerando um orçamento enxuto, que já vão aumentar essa segurança vertiginosamente comparado ao que você tem hoje. Tá? A primeira dica é: não use softwares piratas. Esse é o famoso barato que sai caro. Tá? O que acontece é que, à medida que os desenvolvedores de sistemas eles vão descobrindo vulnerabilidades, eles vão atualizando esses sistemas e incluindo essas novas atualizações com as correções dessas vulnerabilidades que eles indicaram ou que já deu problema em outras empresas. E isso para você é muito valioso, porque a comunidade toda está fiscalizando isso. Pensa quantas pessoas, por exemplo, usam o pacote Office, quantas empresas usam o Google Workspace. E essas empresas todas, elas estão expostas a vulnerabilidades, né? Naturalmente. Existe quem está exposto, quem já teve um problema e quem não conta, porque isso acontece. E à medida que a empresa vai tomando conta, né? Eu digo, o desenvolvedor vai tomando conta dessas vulnerabilidades, ele vai atualizando. Então, é muito importante que você tenha um software com licença, né? O licenciado, e vá mantendo esse sistema sempre atualizado, porque os novos padrões de segurança vão sendo implementados nas novas versões, e isso é um custo que você é barato perto do problema que você pode ter, como a Karina falou, de perda de confiança, de multas, enfim, de perda de clientes, tá? Então, mantenha sempre esse sistema original e sempre atualizado. Outra coisa é: implemente algum sistema simples de antivírus, tá? É uma coisa hoje barata, é democratizado, assim, o acesso aos antivírus, e é uma coisa fácil de você implementar e que vai te trazer muito mais segurança, tá? Mesmo que ele não barre tudo, ter um antivírus atualizado pode te servir como atenuante no caso de acontecer alguma coisa. Então, você vai chegar no judiciário, ou vai chegar para o seu cliente, ou vai chegar na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, você vai falar: olha, é verdade, devo, não nego, né? Aconteceu mesmo, aconteceu um incidente de segurança, mas olha aqui, eu mantive o meu sistema sempre atualizado, eu procurei instalar um antivírus
que é bem reconhecido no mercado e etc. E isso serve para atenuar a sua penalidade, tá? Porque presumidamente, você se preocupou. O simples fato de você ter se preocupado e conseguir provar que você se preocupou já é bom para você e para sua empresa e para sua reputação, tá? Outra coisa muito simples, autenticação em 2 fatores. Sabe quando você precisa receber um código por SMS ou um código por e-mail para conseguir acessar algum sistema ou algum serviço? Isso é duplo fator de autenticação e existem várias formas, né? Existe o de SMS, existe o que você recebe um código por e-mail, existe o que você põe a sua digital, você escaneia a sua biometria, existem várias formas de você fazer isso. E isso é uma excelente prática e hoje também é super barato. Tem muitas soluções que te permitem implementar o duplo fator de autenticação. Os próprios sistemas, por exemplo, o Microsoft, o Google, ele já tem essas possibilidades, você só precisa configurar para que isso esteja ativo. E aí, para todos os seus colaboradores, todo mundo vai precisar sempre colocar o duplo fator de autenticação na hora que for logar no seu sistema. E por último, mas não menos importante, definitivamente não menos importante, é o treinamento. Hoje é muito tranquilo de você. Existem, né? Não tenho budget para pagar um treinamento por um terceiro, beleza. Existem cartilhas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados que falam especificamente de segurança da informação para pequenas e médias empresas. Então, leia lá essa cartilha, dá o treinamento você, ou pede para seus colaboradores lerem, implemente o que está escrito lá, porque se a própria autoridade está recomendando, isso também vai ser uma coisa que vai pesar a seu favor, se der algum pepino lá na frente, tá? Então, treine os seus colaboradores, porque as pessoas muitas vezes não sabem como proceder, elas não sabem sequer o que é um dado pessoal e não sabem que ela está expondo a operação a um risco. A gente faz as coisas tão no automático que não é por mal, mas a pessoa precisa saber. E você, como empresário, você não tem como cobrar uma coisa que você não ensinou. E eu aposto que até aqui você já entendeu por que que investir em segurança da informação é importante e como que isso está diretamente relacionado à proteção dos dados e da privacidade aí no seu negócio. São ações práticas como essa do treinamento que vão evitar grandes problemas aí na sua empresa. E aí, agora que você já sabe que tamanho não é desculpa, vamos proteger a segurança da informação no seu negócio? Conta pra gente o que que você achou desse episódio. Vai lá no nosso Instagram e comenta pra gente saber se essas dicas estão te ajudando e se elas estão fazendo a diferença aí na sua gestão da privacidade. Lembre-se sempre de que segurança é investimento, não é gasto.